Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar aprofundando nossa concentração para uma dúvida que é pertinente, embora a gente às vezes se desapegue dessa dúvida. Ela é uma dúvida pertinente e que deixa a gente voltar no tempo e ajuda a gente a ser criança de novo, a comemorar essa porta de contágio de dúvidas, né? De empreendimento de relações. É quando a gente começa a fazer as primeiras perguntas dentro de nós a partir das informações e a gente se pergunta, uai, mas como é que isso tudo foi feito? Né? Como a gente fez isso? Quem que fez tudo isso? E isso deixa a gente um pouco tendenciado a desacreditar quando o homem vira e fala, foi Deus. Porra, que cara é esse? Me apresenta esse cara. Quem que é esse cara? Eu tô cheio de dúvida, eu quero fazer um tantão de pergunta. Eu quero ir na escola e ficar conversando com ele. Aonde que ele fica? Ele atende? Né? Por quê? Porque, cara, com o olhar da criança consegue, de certa forma, sair do equilíbrio espaciológico e entrar em um equilíbrio de de encantamentos, né? Aqueles equilíbrios de falar assim, quando eu vou poder? Nossa, isso é incrível. Como isso é possível? Como que uma coisa faz funcionar isso? Quem que fez? E isso é muito foda. Só que é um foda que de certa forma a gente vai crescendo e vai sendo imposicionado a esquecer, né? A largar para lá, a abandonar essa figura que 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 recebe as coisas a partir do impressionamento. Então, por que a gente se desimpressiona com nós mesmos? Será que a gente precisa de ficar contando nossas falhas da forma que elas nos sobrecarrega e gera essa impedância, né? Essa desacreditação? Desacreditação, essa palavra acho que nem existe, né? Mas será que a gente precisa ser tão correto assim? É claro que a gente tem a sociedade que abre essa margem de julgamento e ajustamento das pessoas sobre essas tendências de se importar para esses valores que regem essa sociedade. Mas será que essa figura é boa? Será que a gente consegue fugir disso? E a resposta é sim. A gente consegue fugir e a arte, o teatro, a dança, todos esses efeitos que hoje em dia a gente tem, graças a essa resposta sensorial, essa sabedoria do homem, a gente tem muito produto disso. É porque a gente precisa estimular as pessoas a fazer isso, porque elas ficam doentes da falta de estímulos dessa para esse narrador, para essa criança, para esse desenvolvedor de
de comemorações, né? Para esse desenvolvedor de expectativas, né? E aí o que acontece? A ciência, ela transborda isso a partir do momento que ela tenta construir um ambiente para que as pessoas possam viver disso, viver de estimular as pessoas a pensarem, e a partir desse pensamento ela acessa o seu interior e volta a ser criança porque ela construiu uma memória, ela construiu uma certificação de atividades que lhe fez um agente civilizado. Só que ao mesmo tempo que ele consegue ser civilizado, ele consegue perder civilização para poder navegar nessa casa, nesse território científico, digamos assim. Só que a gente fala das sensações sensitivas mesmo, né? Da criança narrando a, a esperança, né? De conhecer o criador dessas coisas. Como isso tudo é possível, né? Como isso tudo pode se abrir para minha sabedoria? Como meu pai e minha mãe podem me dar isso, podem me converter a um agente bom disso, né? Bom de controlar isso, como as pessoas que eu vejo, como os animais que eu vejo. E isso faz todo sentido, né? E bom, e para fazer tudo isso, a gente começou, né, a estudar esse ambiente e aprofundar nesse ambiente contando sobre como era, como é definido, como é servido para nós nesse implemento de educação, como que era a vida há mais anos, né, há anos atrás. E isso a gente chama pré-história, porque a história ela é a implementação desse ambiente científico, né, que edifica para nós é, um pouco de estabilidade para as crianças que moram em nós tirarem essas dúvidas, né? Tirarem ou acalmarem essas dúvidas a partir do processo de pesquisa, a partir do processo de elaboração reflexiva, né? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai reelaborar, refletindo essas formas de se concentrar nesse jogo de informações relativas. Por mais que a gente tenha definido a critério socioeducativo, a gente tem um ambiente infinito de relações que aconteceram que não são contadas, mas a gente, com a reflexão e com essas navegações, consegue chegar em lógicas de acontecimentos previstos a partir dessas rotas, né? A partir dessas montagens e, e até mesmo imprevistos. Então a gente desmonta com base nas nossas relações de procurar saber mais. E isso é um estado da graça, né? Um estado da arte. Então, olha só. A gente vai continuar hoje acessando esse território, estudando o período paleolítico ou idade da pedra lascada, que foi citado por nós no outro vídeo da pré-história, né? Então vamos escrever aqui, ó, paleolítico.
ou idade da pedra lascada. O período paleolítico ou idade da pedra lascada é o primeiro período da pré-história. Então esse aqui é o primeiro período que o homem começou a... o homem falou assim, ó, a gente vai contar a história. Só que a gente precisa de um ponto de saída, né? A gente precisa de um começo. E esse começo da história que o homem resolveu contar para que todos saibam, para que todos possam saber, porque tem muitas histórias dentro dessas histórias que nem todos podem saber. Porque a pessoa ela precisa de interagir, ela precisa de treinar a sabedoria para saber as histórias dentro dessa história que todos podem saber. Existem histórias especiais que só quem treina história é capaz de saber, é capaz de ser revelado a elas. Ok? Então fica claro que existe uma história que todos podem saber e uma história que só historiadores ou pessoas que praticam essa história podem saber, certo? E aí esse começo é a pré-história, né? Pré-história é o antes da história. Então a história ela vai ter o início, mas antes existe a pré-história. E essa pré-história foi definida que o começo tem um nome de período ou idade, né? É a idade da Terra, né? Essa é a idade. A gente não sabe exatamente qual é a idade, mas é milhares de anos atrás. Idade da pedra, né? Ou período paleolítico. Como é que cita? Idade da pedra lascada. E aí, pedra lascada ou paleolítico representam a mesma substância, né? O mesmo substantivo dentro de uma imagem concreta ou em concretização a partir da imaginação, da resolução que você aplica na imaginação. Então vamos aplicar uma resolução para nossa imaginação. Pedra lascada. Ela meio que é uma pedra sem definição. É uma matéria rígida sem contornos, né? Sem contornos, sem definição, sem a lapidação, que é um programa, que é uma configuração de encaixe. Então a pedra aqui ela não se encaixa, ela não sofre deformação. E junto ao Neolítico compõe a chamada Idade da Pedra. O período recebe esse nome uma vez que a pedra era a principal matéria-prima utilizada na confecção de ferramentas. Paleolítico significa velha idade da pedra, enquanto Neolítico significa nova idade da pedra. Então, eles pegaram a substância pedra e, como ela é uma substância rígida e ela é utilizada para sobreviver, né? Como matéria, uma ferramenta de sobrevivência, ele foi colocado que esse é o marco, né? Aqui a gente tem o marco e antes da pedra a gente tem a pedra do jeito que é, que ela é na natureza. E aí a gente chama isso aqui de paleolítico, né?
Aqui, ó. Paleolítico. Ou seja, pedra velha. E aí, com o passar da utilização da pedra, foi se encontrando jeito para para que ela seja no formato que é bom, né? O formato que é bom para usar. E aí a gente tem o Neolítico. Então, surge aí a imagem do preocupado. O cara que é preocupado, ele consegue pegar a pedra e transformar ela, ele consegue arranjar alguma forma de confeccionar essa pedra. Isso é a novidade, a gestão da pedra. Foi nesse período que o ser humano desenvolveu o domínio do fogo, além de ter o nomadismo como uma das principais características do período. Então, o nômade é aquele sujeito que ele está ele não para em lugar nenhum, ou seja, ele não fica fixo porque ele acredita que ele precisa ir atrás da sua existência, do seu alimento. Se ele parar, é como se ele parasse, ele não uma hora a comida ia acabar, né? Então, porque a comida, né, acabaria. Então, existe os motivos para ser nômade. Um deles é esse. São as crenças, né? As crenças que derivavam disso. E veja só, com a, né, com a a investigação, a preocupação do fogo, né? Começaram a buscar formas de controlar o fogo, né? Quando isso aqui aconteceu, o controle do fogo, o ser humano ele começou a utilizar o fogo a seu favor. E aí ele começou a pesquisar a utilidade do fogo ao seu favor. E uma delas é quebrar pedra, é esculpir pedra, né? Então, dá aí uma significação, além de combates, preparo de alimentos, vice-versa. Aqui a gente tem algumas imagens que comprovam a influência de informações, né, desse período. Então, isso aqui são provas históricas. No caso, isso aqui são cavernas. Principais características do período paleolítico. O período paleolítico, considerado um dos mais longos da história, desde o surgimento da humanidade por volta de 4,4 milhões de anos. Então você tem, ó, surge há 4,4 milhões de anos, né, nessa consideração atrás. Então vamos escrever esse número, ó. 4 vírgula 4 milhões, ó.
4 milhões. 4.000. 40.000. 400.000. 4 milhões, né? Ó. Aqui tem 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. 4 milhões. 4,4 milhões, então seria isso daqui, ó. 4 milhões e 400. Não, 4 milhões e 400 mil milhões de anos. Até 800 antes de Cristo. Então isso aqui é antes de Cristo até 800. Então, cara, isso aqui é muitos anos, né? Se a gente fizer a diferença aqui, ó, a gente vai ter pera aí. Não, eu fiz errado a conta. Pera aí. Aqui vai 3. Aqui vai 10. 9. 9, aqui vai 10. Agora tá certo. 0, 2, 9, 9, 3, 4. Então olha o tanto de diferença que é, né? Caraca. E dura esse tempo todo pra, digamos assim, para a vida evoluir para o que a gente tem hoje, para os organismos vivos, né? Tá, então veja só, os organismos vivos passam a evoluir com o passar dos anos, né? A partir dessa luta, dessa sobrevivência. Então a gente tem uma imagem de luta e sobrevivência e a gente afirma que somos organismos complexos. Ou seja, a gente é sobrevivente. Né? Se a gente vive no dia de hoje, a gente é sobrevivente. Porque a gente é a memória dessa sobrevivência. A gente nós marcamos essa luta, pois somos o retrato dela, né? O retrato dessa batalha. Falando assim, parece até que não é uma luta, mas é uma luta sim. Sobreviver é uma luta. Se hoje a gente tem uma certa facilidade de ver a vida, é graças a toda essa luta que aconteceu e que ainda acontece, né? Abrange cerca de 99% do tempo de existência da sociedade humana, sendo dividido em dois momentos. Então, é um período muito grande esse período. E aí a gente tem esse tempo que passou, ele é dividido em paleolítico inferior e superior, né? Então a gente tem o paleolítico inferior e o superior. E a gente tem essa coordenada aqui, ó.
2, 3, 1, 2, 3. Então esse inferior vai de 2 milhões a 40 mil antes de Cristo. E o superior vai de 40 mil antes de Cristo a 10 mil. Bom, isso é uma forma de utilizar substantivos para adjetivar, né? Para fazer uma diferenciação. Na verdade é adjetivo, né? É, adjetivo. A criação e utilização dos instrumentos. E utilização dos instrumentos. Nesse período foram desenvolvidas as primeiras ferramentas. Então, quando fala assim, nesse período, quer dizer que ao longo desses anos, né? Não se sabe ao certo. E as ferramentas também, elas são, a gente fala, facas, machados, arpões, lanças, arcos, flechas e anzóis, mas são instrumentos que possuem, né? Quando a gente está falando de história, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser sensível, né? Então, quando a gente fala assim, ó, facas, machados, arpões, lanças, arcos, flechas e anzóis, a gente não pode acreditar que isso daqui, ó, tem a estrutura, é estruturado com definição de hoje, né? Pois existiam e existiu na história uma infinidade de tipos e modelos de facas, desde alguma coisa assim, mais ou menos, né? Até aquilo que a gente tem hoje, né? Então, a gente precisa de se importar com essa consciência para ler esse tipo de frase. Embora não houvesse grande satisfação na técnica de produção, eles utilizavam as ferramentas no cotidiano para coletar frutas, raízes, construir pequenos abrigos ou matar algum animal. De fato, isso aqui é um comportamento lógico do ser humano que precisava de acolhimento de nutrientes. Então, colher nutrientes. Eram utilizadas as ferramentas. Então você não tinha uma certa. Você colhia, mas o preparo dessa colheita variava, né? Não existia as marcas que a gente tem hoje, por exemplo, as receitas culinárias. Então, até por isso, eles eram nômades. Foi depois que eles começaram a marcar as coisas que eles ampliaram essas marcas para se importar com até mesmo com o preparo desses alimentos e até mesmo na guarda desses alimentos. Então olha só como que tudo é muito gostoso quando a gente vê nascer e a gente começa a ver que se tudo isso é possível é porque tem as etapas, né? Então as etapas não é bom ser puladas, né?
Você pular a etapa faz mal, né? Tem que tomar muito cuidado com os pulas etapas, né? Isso são defeitos. A pedra foi a principal matéria-prima utilizada e diferente do período neolítico, a idade da pedra polida, o paleolítico representa a idade da pedra lascada. Então, as ferramentas aqui, ó, no período da pedra lascada, elas não tinham uma formação, uma afinação quanto a pedra polida ela vai ter, né? Ou seja, existe a evolução das técnicas de preparo dessas ferramentas. Esse nome que indica a simplicidade das técnicas utilizadas, os instrumentos do Paleolítico eram constituídos por pedras, madeiras, ossos e chifres. Então vamos ver aqui, ó. Instrumentos do Paleolítico. Aqui a gente já começa a perceber, né, como que a pedra lascada é diferente da pedra polida, né? Aqui, ó, madeira sobre pedra. Isso aqui são um dos primeiros sinais da inteligência do homem, né? A construção daquilo que a gente chama de cintiladores físicos. Ou seja, aqui você tem uma como que fala? Poxa, esqueci. Que você tem um instrumento de facilitação, né? É uma polia, não. Você tem uma. Ai, esqueci. Bom, continuando. Vamos ver então, vamos nos concentrar no que foi o nomadismo. O nomadismo. O nomadismo foi uma das principais características do homem do Paleolítico, que caminhava grande parte da sua vida em busca de abrigo e comida. Então, essa é a natureza da pessoa. Imagina você aí, ó. Se você nascesse e, de certa forma, a única coisa que é para você fazer é aprender a comer, e depois que você estiver grande, você vai procurar comida. E aí você percebe que nessa procura de comida fica você encontra mais comida quando você anda. Você se movimenta para distâncias longas, né? Distâncias longas. E aí você percebe que a partir do momento que você anda distâncias longas, fica incoerente voltar para onde você estava. Então você, tipo assim, você começa a trabalhar a desnecessidade de dar a volta. Você faz desnecessário voltar. Então, para que a gente vai voltar se a gente percebeu que andando por essa direção a gente encontra mais alimento, né? Então, aí faz as contas.
Qual que é o motivo, né? Ele é maior ou menor do que, por exemplo, voltar é melhor ou pior nessa situação? E aí era o homem pensando, começando a praticar esse pensamento a partir daquilo que ele tinha, né? É... Buscar abrigo e comida. Será que é mais fácil buscar um abrigo aqui, ó, já que a gente andou um tantão, ou voltar, se a gente sabe que de certa forma vai escurecer, vai fazer, ou vai esfriar, isso e aquilo. Os homens que viviam geralmente em bandos eram caçadores-coletores. Uma vez que a agricultura e o pastoreio somente surgiram no período posterior, o Neolítico. Então foi no período Neolítico que começou a surgir a agricultura e a domação de animais. Quando os indivíduos passam a cultivar a terra e a domesticar animais. Assim, já que o homem desse período não produzia alimentos, a base da alimentação vinha da caça de animais, da pesca e da coleta de grãos, raízes e frutos. Então, ó, então faz todo sentido ele andar, né? Ele ser nômade, ó. Caça, pesca e é, coleta de grãos. Nem fruta era, né? Era grãos. Ah, não, tem frutos também. Por esse motivo, os homens do Paleolítico são classificados como caçadores-coletores. Coletores. Eles não construíam casas, viviam em cavernas para se protegerem das intempéries, geadas, neve, chuva e tempestades, bem como dos animais. Então, o que que acontece? As cavernas, elas são formações rochosas, né? As cavernas, de certa forma, muitas cavernas nesse período são formações rochosas. E essas formações rochosas eram aonde que eles abrigavam, né? Estima-se que haviam muitas formações rochosas naquela época. Formações rochosas são relevos, né, na rocha. Então você tem a rocha assim, e aí aí a chuva vai caindo aqui, vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo alguma coisa assim, ó. Aí vai chovendo, vai passando o rio aqui, ó. O rio vai batendo a água aqui, vai chovendo. Olha o que que vai fazendo. Vai formando cavernas, né? E aí essas cavernas são onde esses nômades abrigavam. Mas a gente está fazendo de novo uma estimativa histórica. Podem ter nômades que faziam outras coisas, né? Isso e aquilo. Pode ter tido de tudo. Então você precisa de treinar a história para desenvolver isso. Isso aqui é só um guia para estudos. Lembrando que se você quiser saber a história específica, você precisa de treinar essa história. Porque aí você vai ter um guia porque você é um ser humano. E se foram seres humanos, seres vivos, organismos vivos que passaram por tudo, você vai conseguir, de certa forma, desmontar essa rota e ver com mais especificidade essa história. Eles não construíam casas, viviam em cavernas para se protegerem de intempéries, geadas, neve, chuva e tempestades, bem como dos animais. Já ouvi falar que muitos nômades, né, muitos homens pré-históricos aprendiam a subir na árvore, dormir em árvore, essas coisas, né?
Então existem outras tendências para se servir na natureza, até porque o corpo ele é maleável, né? Se você começar a treinar desde cedo a escalar uma árvore e o seu pai, ele, por exemplo, o seu pai, ele escala, né? A família do seu pai, ele escala a árvore, né? Vamos supor que tinha árvores enormes, né? E ele escala a árvore, né? E desce a árvore, né? E aí o que acontece? Você vai tendenciosamente aprender isso desde cedo. Você vai ser profissional em subir e descer a árvore. E essa relação vai construir intimidade para o seu organismo, até mesmo de dormir na árvore, né? De deitar na árvore, de subir em outras árvores, de conhecer qual árvore é boa para dormir. Entende? Então, a gente sempre teve essas. A gente tem essas histórias também, né? Não é só caverna, isso aqui. E o domínio do fogo? Domínio do fogo. É. A maior descoberta realizada nesse período foi o fogo, afinal, com ele os homens podiam cozinhar seus alimentos, se aquecerem e ainda afugentar os animais perigosos. Então o fogo ele foi a arte e o fogo ele é o professor do artista, né? Do artista. Cara, se você quer ser artista, aprende a controlar o fogo, né? Simples assim. Primeiramente, o fogo foi encontrado de maneira natural, né? Atende-se logicamente que o fogo ele foi encontrado, né? E a partir desse encontro com o fogo foi estudado e desses estudos e dessas relações há a tendência do homem se importar com isso até criar um sucesso, né? Criar um estado de controle, um estado da arte dessa relação. Ou seja, por raios da tempestade. Mais tarde, eles descobriram outro método por meio do atrito entre pedras ou pedaços de madeira, o qual produzia faíscas. Então, esse atrito, quando ele nem tinha nome, ele já era um isqueiro para as pessoas treinarem, né? Imagina que você tá em bando, né? Tá você aqui tem um bando com você. E aí vocês encontram fogo, né? Um fogo causado por um raio. Vem um raio, aí bate aqui tão forte na madeira que a madeira começa a pegar fogo. E aí vocês observam esse fenômeno, estão com muito medo, né? E aí de repente o medo vai sumindo e vocês vão chegando perto do fogo. E aí vocês começam a anotar as características. Opa, eu consigo enxergar com o fogo. O fogo produz luz, né? Então você vai notando, né? Luz, calor, né? Mudança da matéria, poder. E aí você vai admirando o fogo e vai tornando o fogo algo sagrado. E você vai pensar assim, como seria bom se eu pudesse segurar esse sagrado, se eu pudesse me relacionar com esse sagrado, se eu pudesse controlar esse sagrado, né? E aí todos esses vão sendo contaminados pelo sagrado, o fogo sagrado, né? E aí essa contaminação, nossa, vamos. O que você tá fazendo? Ah, eu tô aqui descansando.
Não, vamos tentar encontrar o sagrado de novo. É aquela coisa doida. Vamos tentar encontrar. Até que um vira e fala: Eu acho que a gente tem que fazer o sagrado. Acho que a gente tem que orar para o sagrado aparecer. Aí eles começam a orar, eles começam a dançar, eles começam a, a fazer vários experimentos em busca do sagrado. Experimentos em busca do sagrado. E quem que é o sagrado? O fogo, né? O fogo sagrado. E aí eles vão se tornando comunicantes, né? Então estima-se que o fogo é um camarada que ajudou a gerar a comunicação. Porque isso é um bem comum, é o fogo sagrado. O sagrado fez com que eles parassem de brigar uns com os outros e se importassem e saíssem à procura do sagrado, do fogo. Por quê? Porque o fogo é luz, é calor, é mudança, é poder, é esperança, o fogo é um substantivo que faz abstrair as coisas, é um abstrato, é um poder abstrato. Cara, olha como que a história é fantástica, né? O fogo, depois vocês vão ver, né, que o fogo ele muda radicalmente a vida dos seres humanos por praticarem a comunicação, por praticarem a pesquisa, a busca pelo sagrado, ou seja, pelo fogo, né? Então, dá uma parada e uma filosofada no fogo que você vai ficar encantado, né? Fogo sagrado, o fogo é poderoso, viu? Olha o que o fogo fez com a sociedade, né? Pré-história. A pré-história é o primeiro período da história da humanidade e está dividido em 3 momentos. O período paleolítico ou idade da pedra lascada, na qual a gente está estudando. O neolítico ou idade da pedra polida, que é o próximo assunto que a gente vai ver, né? O maior período é esse, é o da pedra lascada e da formação dos organismos complexos nessa luta por sobrevivência e nessa sequência de nascimento e morte, e aí inventando o nomandismo, aproveitando as pedras lascadas, né? Então, às vezes a caverna ela tá construída, mas às vezes a pessoa nasce e morre, aí outra pessoa nasce e morre e encontra uma pedra um pouco deformada e tenta deformar mais ela, né? E tem várias coisas, né, que aconteceram nesse período. Período muito grande. E aí tem o período neolítico, ou idade da pedra polida, que é esse período onde há essas descobertas do fogo, do aprimoramento dos materiais, das ferramentas, dos relacionamentos com os animais, das relacionamentos com os elementos, né? Terra, fogo, água e ar. E aí depois a gente vai e chega na idade dos metais. Né? Então esse é a pré-história. A arte no período paleolítico, para finalizar essa concentração nesse período, né? Arte, ou seja, o fogo ele é um professor de arte, né? Arte no período paleolítico, o maior período. Tem um paleolítico inferior e superior. A arte no
período no Paleolítico abrange as pinturas feitas nas rochas dentro das cavernas, denominadas de arte rupestre e arte parietal, né? Então são pinturas em rochas. Chamada de arte rupestre. Então, um belo dia, o camarada tava dormindo lá numa rocha. Então, o camarada tá lá numa rocha. Tá aqui debaixo, aqui nessa formação rochosa. Ele tá bem aqui dormindo, né? Opa, vamos supor que ele tá aqui dormindo. E aí, aqui ele tem um resto, um animal morto e um sangue gotejando, né? Um sangue gotejando do animal morto. E um belo dia ele acorda, acordou. E ele olha pra caça, olha pro sangue. Aqui fora, digamos que tá chovendo, tá com muita chuva e dando uns trovão. Ele tá assustado, mas ao mesmo tempo ele teve um sonho. E ele sonhou com imagens. E ele ficou se perguntando: uai, que imagens é essa? Que sonho legal! Parece que eu estava flutuando. Como que eu podia estar vivo se eu estava aqui imóvel, parado? Se eu estava no sono, né? E aí ele olha pro sangue, ele olha pro animal e ele fala assim: pô, né? Ele pega e cria uma atividade nova, né? Aí ele pega, encosta no sangue com a mão, encosta na parede e marca. Ele fala: e aí ele começa a ligar as sensações, né? E aí ele começa a ver potencial nisso. E aí ele começa a se perguntar: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que risco que eu vou fazer? E aí ele começa a interagir com a arte da gravação, né? Interagir com a gravação. E essa gravação leva ele pro mundo dos sonhos. E aí ele se responde para si mesmo: eu sei porque eu estava sonhando. Eu estava pintando com a minha imaginação. Eu estava pintando com minha música interior. Eu estava fazendo arte de radiações. Então ele descobriu a arte das radiações interiores, né? De certa forma ele olhou para o trovão, escrevendo na água e cantando. Isso tudo aconteceu, pessoal. Só que não aconteceu de forma precisa assim. Isso aqui é um esporte, né? A gente está exportando um dado lógico. Só que não é exatamente assim que deve ter acontecido. Por exemplo, isso aqui pode ter acontecido de várias formas, mas por posicionamento e humanismo lógico, né? Não tem toda essa definição. Isso aqui não é preciso. Não é por essa via, não é por isso, mas como isso é possível, algo perto desse possível declara essa arte pré-histórica, né? Então é preciso entender isso, porque ninguém é dono da verdade, nem mesmo um professor de história que pratica história há anos. O que ele é? Ele é detentor de uma arte com mais qualidade de retroprojetar a informação. Ok? Ele não é dono da verdade. Ok? Então, pega esse sentido e se concentrem, porque a história ela é gostosa a partir dessa prática, né?
ela é um esporte para as pessoas sobreviverem e impulsionando as pessoas, principalmente as pessoas que perderam essa habilidade de ver o mundo com essas estimativas, né? Com esse bem, com essas figuras. Nota-se um caráter realista e naturalista nas pinturas expressas pelas figuras de homens e animais, bem como na composição de figuras abstratas. Então vamos ver aqui, ó, pinturas. E aí a gente se desperta. Então olha aí, olha que legal. A gente tem um acervo de pinturas rupestres. Essa aqui já está com bastante treino, né? Porque a gente vê que os traços estão bem afinados. Então, olha só. Bastante potencial, né? Então esses homens pintores, eles já são bem inteligentes. Isso já são bem desenvolvidos, né? Não que seres vivos, espécies humanas não sejam, mas quer dizer que eles são bem praticados, né? É, isso, você sabe que praticar uma atividade é salvar a vida, né? Isso aqui é um salvamento, isso aqui é uma gravura, né? E aí às vezes a pessoa se salva pela pintura, né? É um tipo de alimento para poder colocar o corpo no lugar, colocar a intimidade no lugar. Essa ah, né, é como se a gente colocasse a coragem, né, na frente. Essa ida, né, essa marcha, pum, essa marcha, né, acabou, ficou bom esse termo, essa marcha. Então é isso. A gente vai ficando por aqui com essa marcha pela pré-história, se concentrando mais, um pouquinho mais a fundo, revisitando esse tema com uma ampliação maior, que é o Paleolítico. E no vídeo posterior a gente já vai para o Neolítico e segue, né? Segue esse apanhado de concentrações para isso que é a história, né? É a nossa história, é como a gente comunica uns com os outros sobre essa relevância, sobre essas dúvidas, isso e aquilo. Aí tem esse quebra-cabeça, esse efeito, né, de particípio, né? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!